Muito bem, pessoal, beleza? Mais uma vez estamos juntos aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Dessa vez nós vamos entrar vamos dizer assim, nas formas e nas opções, no mundo da parte do Office, que numa geral, quando a gente vai pegar assim no modo geral, tanto em termos de trabalho efetivo, no trabalho prático, o que eu quero dizer é você literalmente operar dentro desses softwares, né? Que aí seja editor de texto, planilha, etc. Você vai ter uma gama de recursos para cada tipo de trabalho, né? Então, tudo vai ser de acordo com aquilo que o seu trabalho vai ser necessário, né? Uma apresentação, um texto formal ou a criação de uma planilha, enfim, você vai ter essas opções que são consideradas como pacote de Office, tá certo? Eu citei aqui 3 funções só, mas nós temos uma gama de informações em termos do Office, no modo geral. Porém, o nosso objetivo é o quê? Né? É aplicar isso para provas em concurso público, certo? E no modo geral, o que nós temos? Nós temos a aplicação desses softwares de escritório, os Offices, geralmente trabalhados em 3 tipos de softwares, de aplicações, certo? Quais são eles? Então, o que nós temos como, vamos fazer assim, tipo uma ideia de introdução ao Office, né? E aí nós vamos adentrar, né, em cada um nas suas especificidades. Beleza? Então, acompanhe aqui comigo, vamos pegar assim no modo geral, essa introduçãozinha, onde nós vamos ter o quê? Né? Como o nosso objetivo é concurso público, provas de concurso público, é claro que nós temos que traçar o nosso objetivo, a nossa visão, o nosso foco para isso. Vocês concordam? Então, quando se trata de softwares, por exemplo, de editores de texto, então você tem softwares de edição de texto. Nossa, então você tem aqui softwares, deixa eu escrever melhor aqui, que minha data tá horrível, né? Edição de texto. Sabe como é que pode aparecer também? Processadores de texto, ó, chique, hein? Processadores de textos. Evidentemente, nós estamos falando de quem? Daqueles que comumente o mais utilizado, o mais amado e o mais odiado também, o Microsoft Word. Perfeito? Porém, é aqui que vai entrar uns paranauê que a gente tem que ficar esperto, que é o quê? Prova hoje tem uma certa ideia de comparativos, mesmo porque, efetivamente, em órgãos públicos, a ideia é utilizar sistemas, softwares e recursos que tenham uma oneração a menor possível, ou seja, recursos financeiros dos mais baratos e efetivos. E aí nós vamos ter quem? Nós vamos ter os LibreOffices. Beleza? No caso aqui, o LibreOffice ou LibreOffice, né? Writer. Né? O que é isso? Daqui a pouquinho eu vou explicar o que se trata efetivamente de um software, no caso aqui o LibreOffice ou LibreOffice, você tem também um pacote de Office assim como o da Microsoft, porém, eles têm a ideia da licença ser gratuita. É uma ideia de licença o quê? Livre, softwares livres, já deve ter ouvido falar, né? Nos tais softwares livres. E aí, mais pra frente, eu vou dar uma explanação aqui, né? Uma introduçãozinha acerca de softwares livres, beleza? Mas aguenta a mão aí. Então você vai ter aqui em edição de texto, né, programas de software de processamento de texto, tá?
tanto o Word quanto o Writer. O que é bom você já saber de cara, né? Para ficar ligadaço. Primeiro, de cara, a ideia de você promover um software livre, a ideia de editor de texto, é você saber pelo menos de cara a extensão de arquivos relacionados a cada um deles. Ou seja, o Word, ele tem como base arquivos que têm a extensão docx. Eu vou explicar daqui a pouco a ideia desse X. Todo software da Microsoft, todo Office da Microsoft, ele vai ter sempre esse xizinho no final, tá? Ah, sempre foi assim, Mardel? Não, esse docx, esse xizinho, ele vem no Office da Microsoft a partir do Office 2007, beleza? Então, todos os softwares, Word, Excel, a partir de 2007, ele tem esse xizinho no final, tá? Vai ser uma associação, vai lembrar uma ideia de recursos que a Microsoft adotou como XML. Só isso aqui é só explanação, tá, gente? XML. Isso aqui, na verdade, eu expliquei isso na nossa aula sobre Windows, tá? Isso aqui é só um apanhado. Mas XML é como se fosse uma linguagem de marcação voltada para a web, vamos dizer, nos padrões da Microsoft, beleza? Por isso, a extensão do Word, propriamente dito, seria doc, beleza? De documento, algo necessário, tá? Olha uma coisa, tanto o Word... deixa eu matar aqui, né? Para não ficar divagando a informação. Então, enquanto que o Word, Microsoft, né, tem aí a sua extensão docx, o LibreOffice Writer, tem sua extensão ODT, beleza? Essa é a extensão do Writer. E o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, são as expressões, né? São expressões comumente usadas. Então, toda vez que eu falar, que eu tiver a expressão documento, eu estou me referindo a editores de texto. Qual? Então, não sei. Tudo vai depender da forma como é colocado. Então, se eu tenho documento da Microsoft, eu tenho especificamente o Word. Se eu tenho documento LibreOffice, eu tenho especificamente o Writer. Se eu tenho um documento ou um tipo de documento privado, ou né, nessa ideia de ser licenciado, eu tenho o Word, perfeito? Se eu tenho a ideia, a expressão de um documento livre, eu tenho a ação do LibreOffice Writer. Tá claro isso? Por quê? Só para especificar isso, eu vou falar mais na frente, tá? Aí vai ter uma aulinha específica disso. Todo o sistema LibreOffice é baseado em software livre. Então, se eu tenho um documento, né, um tipo de arquivo, de documento de texto, com licença livre, ou então a licença é gratuita, eu estou me especificando, eu estou falando especificamente do LibreOffice, no modo geral, se é documento, o Writer. Tá claro? Então, deixar isso bem claro. Eu vou fazer um apanhado no finalzinho dessa introdução do Office. Então, o que eu quero deixar bem claro, quando se trata de documento, a palavra e a expressão documento especifica editor de texto. Tá claro isso? Se o editor de texto, e aí eu vou fazer uma tabelinha lá no final para colocar essas expressões para você ficar tinindo. Toda vez que você tiver expressões gratuitas, livres, etc., está vinculado a sistemas de código aberto. E nesse caso, como trata-se do Office, então nós estamos falando do LibreOffice, beleza? E aí, editor de texto, Writer, pá. Se eu estou falando, especificando um documento privado, licenciado,
pago, por exemplo, então eu estou falando da Microsoft, estou falando do caso do Word. Ok, pessoal? Maravilha. Então, falou editor de texto, processador de texto, Word ou Writer, combinado? E aí as extensõezinhas dele. Como a ideia nossa é pegar certinho, cada tipo de software eu vou colocar de uma corzinha para ficar bonitão para você na hora de você fazer esse seu esquema de estudo. Combinado? Então, olha só. Então, de corzinha verde, eu vou especificar os programas que são o quê? E aqui é que eu quero chamar a sua atenção. Aqui eu vou até fazer diferente. Eu vou colocar aqui laranjinha, o laranjinha primeiro. Aqui, ó. Quando se fala de apresentação ou programas de apresentação, né? Eu vou fazer uma apresentação. Nós comumente vamos falar de quê? Dos programas que trabalham com slides, né? Slides. Falou apresentação, remete à ideia de slide. Quem é que nós vamos ter aqui, gente? Por exemplo, no caso da Microsoft, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui para ficar padrãozinho, aqui, ó, editor de texto, beleza? Slides. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, a ideia da Microsoft, PowerPoint. Ok? PowerPoint. Que tem como extensão colocar assim, ó. A extensão dele são arquivos o quê? .pptx. Não é? Quando eu tenho apresentadores, né? Aqueles que vão trabalhar com slides. Ó, gente, eu queria fazer um trem aqui para vocês. Deixa eu fazer um corte aqui rapidão. Antes de seguir, deixa eu fazer um bagulho aqui que eu acho que vai ficar mais interessante para a gente poder fazer um esqueminha de estudo mais legalzinho para vocês. Vocês querem ver, ó? Ó, como é que vai ficar? Vou colocar para vocês aqui, ó. Olha só. Quando a gente falou aqui de arquivos, deixa eu fazer aqui, ó, né? Que vai ficar bacaninha. Quando eu trato então aqui, ó, que eu quero fazer um trem que vai ficar bem didático. Quando eu falo a ideia de Office, nós vamos ter então aqui, ó, de azulzinho, editor de texto. Editores de texto, não é isso mesmo que eu falei? De textos. E aí nós temos, né, processadores de texto. Essas expressões é legal você saber. De textos. Ok? E aí nós temos o quê? Né, a ideia do Microsoft. O Word, que tem como extensão, né, .docx, certo? E aí, eu queria fazer isso daqui, olha, mostrar para vocês, né? Eu sei que isso é óbvio, viu, gente? Todo mundo já tá ligado, mas aqui, ó, o Word seria essa cara aqui, todo mundo. E aí, para ficar bonitinho, uma coisa, né, pra gente fazer um comparativo e você ter um arquivozinho como é que fala? De estudo mais legal, eu vou colocar a imagem do Word. A gente tem esse recurso para poder fazer isso. E você tem vamos dizer, um estudo bacaninha, velho. Olha aí que bonitinho, ó. Você tem, né, o Word. Você tem o Word, aqui, ó, Microsoft Word, né? E eu vou colocar ele aqui para vocês, para ficar legal, ó. E aí você tem
a imagem do Word, né? Paralelo a ele, nós temos quem? Aí eu vou traçar aqui, ó, né? Uma paradinha aqui para ficar legal, ó. Paralelo ao Word, nós vamos ter quem, gente? Processador de texto. Como eu falei, nós vamos ter aqui o LibreOffice ou LibreOffice, né? O LibreOffice. Writer. O Writer. Que tem como extensão .odt. Maravilha? Então, e da mesma maneira, deixa eu mostrar para vocês, né? Nós vamos mostrar para vocês aqui bonitinho, aqui, ó. O LibreOffice é esse doidinho aí, ó. Você tem esse programa muito parecido com o Word, lembra o Word, né? E da mesma maneira, nós vamos printar a tela aqui, colocar ali do ladinho para você, certo? Ficar tinindo. Ficar legalzinho, ó, para ficar bacaninha pro seu estudo, poxa, né? Fazer um estudo legal, velho. Beleza? Tá aí o LibreOffice. Ou LibreOffice, viu, gente? Isso aí, nomenclatura, né? Isso aí é de boa. Então você tem editores de texto, tá? No caso aqui do Word e do Writer. Muito bem. Beleza? Lembrando, quando se fala de documento é, ou, né, novamente, quando se trata de documento de software livre, nós temos o Writer. Um documento ou um software privado ou particular, você tem Word, tá? Ok? Bom, quando nós temos, então, a expressão, e aí, colocar aqui, de laranjinha, ó. Quando nós temos a expressão apresentação ou apresentador, apresentação. E aí também nós temos a ideia de que vai trabalhar com slides, né? Os slides. Beleza? Porque lembrem, aqui, ó, quando a gente fala de processadores de texto, nós estamos referindo a quem? Eu falei isso e você tem que ficar com isso. É o quê? Tanto processador de texto quanto editor de texto remete a documentos. Beleza? Deixar essas expressões aqui bem, né, bem didático mesmo, tá? Quando se trata de apresentação ou apresentadores, você está trabalhando efetivamente com slides, certo? E com isso, você vai trabalhar com software, se for Microsoft. Microsoft é quem? É o PowerPoint. O PowerPoint. Que tem como extensão quem? PPTX. Beleza? E aí, nós já temos aqui, ó, vou fazer aqui já de cara. Você vai ter aqui, como a gente fez ali do Word, você também vai ter quem? Olha lá, o PowerPoint, para quem nunca viu o PowerPoint, dificilmente, né? Você, tenho quase certeza que você já viu o Word no PowerPoint, só, né? Isso é óbvio, tá? Mas tá aí o PowerPoint, um programa que você utiliza para trabalhar efetivamente com apresentação, certo? E aí, cara, obviamente, vamos colocar ele aqui da mesma maneira que a gente colocou o Word ali, ó, para fazer um materialzinho bem legalzinho para você na hora que fizer o seu estudo, na hora que você imprimir, se você quiser imprimir, né? Para fazer um troço legalzinho. Olha que massa. Beleza? Então você tem programas de apresentação, que é o, no caso da Microsoft, o PowerPoint. Beleza? Falou slide de apresentação. Então, opa, cadê? Isso. Então, igual a gente colocou ali, ó, certo? Então você tem a janelinha ali do PowerPoint para ficar bonitinho. Obviamente, quando se trata
de softwares que são abertos. No caso aqui, o equivalente ao PowerPoint, como software livre da LibreOffice ou LibreOffice, você tem aqui o Impress, certo? Então, no caso aqui de um programa de apresentação LibreOffice, você tem esse doidinho que é chamado de Impress. Então, no LibreOffice, você tem aqui, ó, LibreOffice Impress. A extensãozinha dos arquivos do Impress, .odp. ODP. Legal? ODP, você tem do PowerPoint, do Impress, que é esse doidinho aqui, ó. Beleza? Lembra também bastante, não é? Lembra bastante o PowerPoint, né? Porém, como é um software livre, aí vou explicar para vocês mais para frente qual que é a diferença de um software livre, um software... Opa, deixa eu colocar aqui a transição. Isso aí, ó, tá aí. Então você vai ter a diferenciaçãozinha do que é um software livre, mais para frente a gente vai falar dele. Combinado? Bacaninha até aí? Seguinte, agora, velho, é que pega, neném. Tem umas coisas que é bem... Sabe aquela ideia de quando você por muito tempo tem uma expressão, vamos dizer assim, que é, entre aspas, errada. Não é que é errada, viu, gente? A gente aprendeu a falar de um jeito e acabou ficando. Opa, né? E aí acabou ficando. Isso na mão do pessoal que faz, né, umas coisas aí, prova, isso regaça. Então, meu camarada, você tem o seguinte, quando se trata... Então, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui, vocês vão me responder rapidamente. Olha só, vou colocar aqui um paralelo aqui, ó. Quando nós temos, então, programas que trabalham com documento, ou melhor, perdão. Quando nós temos programa, como por exemplo o Word, né? Word. Comumente é chamado, o arquivo do Word comumente é chamado de documento, correto? Você tem um arquivo do documento. Como eu disse, o Writer também. Eu estou pegando o Word, que é mais fácil da gente entender. Então, comumente, o arquivo do Word é chamado de documento. Maravilha. Assim como um arquivo do PowerPoint é chamado de apresentação. Maravilha? Então, arquivos do Word são chamados de documento e arquivos do PowerPoint comumente chamados de apresentação. Me fala uma coisinha aqui, ó. Como é chamado comumente, ou melhor, desculpa. Qual é o nome de arquivos do Excel? Como é chamado? Se arquivos do Word é chamado de documento e arquivos do PowerPoint é chamado de apresentação, os arquivos do Excel são chamados de letra A, texto, letra B, tabela, letra C, planilhas, letra D, vou colocar um outro nome aqui, deixa eu ver, pasta, por exemplo. E letra E, arquivo, por exemplo. Beleza? Vamos, me fala aí, velho. Como é chamado o nome do arquivo do Excel? Excel, Calc, né? Que a gente vai ver aqui. Pasmem, é chamado de pasta. Eu tenho certeza absoluta que você veio babando na letra C, planilha. Ah, malandro, é aí que o trem pega, neném. Entende? Aqui, presta bem atenção. Assim como, olha só, deixa eu te mostrar na prática. Na prática. Vamos pegar aqui o PowerPoint que você percebe. Quando nós temos, observa aqui, ó, na imagem.
Quando nós temos, efetivamente, o usuário, ele trabalha em cima de slides. Então eu venho aqui, isso aqui, gente, ó, onde eu estou passando o mouse, clicando e tudo mais, aqui, ó, é a criação de slide. Cada íconezinho que eu estou clicando aqui, ó, que vocês estão vendo, isso daqui é um slide, perfeito? Porém, a estrutura do PowerPoint é chamado de apresentação. Se você reparar bem, vou fazer uma mágica aqui, ó, vou dar um zoom na barra de título do programa PowerPoint e você vai perceber que o nome do arquivo do PowerPoint é chamado de quê? É chamado de... Ué, cadê? Lá em cima, ó, é chamado de apresentação. Beleza? O nome do arquivo. Quando nós, então, efetivamente trabalhamos no programa PowerPoint, eu, usuário, eu vou editar, eu vou configurar slides. Mas a estrutura do PowerPoint é o que a gente chama de apresentação. Tanto que se eu fechar esse slide, a estrutura do PowerPoint continua aberta. Por exemplo, eu dou um comando aqui, Ctrl W. Eu vou fechar a estrutura do PowerPoint, perdão, o slide que eu estava apresentando, que eu estava trabalhando. Repara que o programa PowerPoint continua aberto. Da mesma maneira é o Word. Olha só, documento é esse, entre aspas, papel que eu edito o meu texto. Tá claro isso? Isso daqui é a folha na qual eu edito o meu arquivo. Então, se eu fechar, novamente, com o atalho Ctrl W, por exemplo, eu fecho o arquivo, o papel que eu estou editando, mas a estrutura do programa continua aberta. Tá claro? Da mesma maneira, aproveitando aqui, olha, da mesma maneira que é o Excel. O usuário, ele efetivamente trabalha em cima de planilhas. Isso daqui é uma planilha. Perfeito? O que é uma planilha? Quando a gente entrar de fato no Excel, né, trabalhar nas questões relacionadas ao Excel, vou explicar tudo isso. O que é uma célula, o que é uma planilha, o que é uma tabela, o dinâmico, papapá, né? Cada nomenclatura dessa, cara, isso quando cai em prova é o Deus nos acuda, porque é muita gente que confunde o nome de arquivo do Excel com aquilo que ele trabalha. O arquivo efetivo do Excel é chamado de pasta. Só que dentro das pastas, dentro de cada pasta, você vai trabalhar com várias planilhas e não o contrário. Então, toma cuidado com isso daí. O arquivo, da mesma maneira, olha só, eu estou efetivamente editando, trabalhando uma planilha. Ctrl W é a tecla de comando para fechar a planilha que eu estou editando, mas a estrutura do Excel continua aberta. Percebeu isso? Então, gente, isso é tão importante, mas é muito importante, porque é uma coisinha muito simples e que te derruba na hora de uma prova, ok? Então, fica ligado nesse esqueminha aqui, ó. Falou que é Excel, nós usamos a expressão o quê? Pasta. O arquivo do Excel é chamado de pasta. E dentro desta pasta, nós trabalhamos em planilhas, ok? Então, olha só, vamos pegar aqui. Da hora, o clique do meu mouse está muito... Ele está muito... Como é que fala? Sensível. Então, aqui, ó. Efetivamente, vou mudar a corzinha aqui. Geralmente, a corzinha do Excel, do Calc, né? É verde. Então, nós temos aqui arquivos que trabalham com o quê? Com pasta. Pasta. E esta pasta, ela vai ser, ela vai conter, e o usuário vai trabalhar dentro das planilhas. Planilhas. Então toma cuidado, gente. O arquivo, planilhas. O arquivo do Excel é chamado de pasta. Dentro das pastas temos planilhas, várias planilhas, tá? E o programa que trabalha com pasta, né, com planilhas dentro de pastas da Microsoft,
é o nosso conhecido Excel, que tem como extensão de arquivo .xls, e como é a partir de 2007, as provas já utilizam, hoje é o quê? É o Office 2013, 16, 19, o Office, o 365, né, que é um online, mas as extensões não mudam. Na verdade, a extensão do Excel é XLS, assim como do Word, é DOC, DOC, do PowerPoint, PPT, beleza? Esse X eu expliquei para vocês, é uma associação à extensão de softwares ou arquivos para o web, esse XML, tá joia? Então, efetivamente, o Excel, você vai ter aqui, né? Eu vou printar, igual a gente fez ali com os outros. Vou printar aqui a carinha do Excel, vamos colocar aqui para você, ó, para ficar bonitão. Na hora que você for imprimir, vale a pena, viu, gente? Eu converto esse arquivo em PDF, coloco para vocês aí e vocês têm um arquivozinho legal, como é que fala? Um esquema de estudo bacaninho, bacaninho, para você efetivamente estudar legal, velho. Beleza? Então você tem aqui a estrutura do Excel. E em contrapartida, você tem, no caso dos LibreOffice, ou LibreOffice, você tem o LibreOffice o quê? Calc. LibreOffice Calc, que tem como extensão, ponto, no caso aqui, né? LibreOffice Calc, ponto, ODS. Legal? E da mesma maneira, você vai ver que o Calc é a mesma coisa que o Excel, viu, gente? Aí, ó, o Calc aí, ó. Para quem nunca viu, vocês vão trabalhar com isso, efetivamente. Todo serviço público trabalha com... Na verdade, né, a gente fala que você vai trabalhar porque não tem, a licença dele é livre, né? É gratuita. Você não paga pela licença do software livre, tá? Mas o que é software livre? Vou explicar isso depois, valeu? Então não preocupa agora não. O objetivo nosso é simplesmente criar aqui uma introdução ao Office para ficar bacana e você saber efetivamente com quem que nós vamos brincar, com quem que efetivamente nós vamos trabalhar, beleza? Então tá aí, gente, ó. Quando se trata de pasta, você vai ter o Excel e o Calc, ok? Quando se tratar de apresentação, você vai trabalhar com PowerPoint, Microsoft ou o LibreOffice Impress. E quando for tratar de arquivos de texto, né? Ou você trabalha com Word ou você trabalha com o LibreOffice Writer. Combinado? Galera, isso é tão importante, parece bobagem. Ô, Mário, mas o pacote de Office, ele não se resume apenas a 3 softwares, não. Né? Você tem muito mais, tanto no Word quanto do Word, tanto da Microsoft quanto do LibreOffice, tá? Você tem muito mais. Porém, qual que é o nosso objetivo? O objetivo nosso é, efetivamente, as provas para concurso público. E concursos públicos não pedem banco de dados, pedem específico, tá, gente? Você vai fazer uma prova específica e aí contém lá o Access, você tem lá o Base, né? O Access, Microsoft Base, da LibreOffice ou LibreOffice. E aí você tem definitivamente esses programas, tá? Cara, isso é específico para uma área, geralmente TI, tá? Analista, técnico, algo desse jeito, combinado? O nosso abrange aqui os concursos no modo geral, sempre vão pedir, tá? Ó, e batata, editor de texto e planilha, filho, isso aí já é assim de praxe, tá? Vamos dizer, 98% dos concursos pedem planilha, editor de texto, planilha eletrônica e apresentação. Aparece um ou outro que tira ali o PowerPoint, mas o Word e Excel é 100%, né? Editor de texto e planilha eletrônica, perdão, é 100%. Combinado? Então, gente, não dá bobeira, não dá bobeira. Parece bobagem a gente fazer essa comparação entre 2 softwares, mas tem gente que nunca ouviu falar no LibreOffice, no LibreOffice, e existe. Imagina uma questão de prova quando o cara coloca assim, é um tipo de editor de texto, ponto. Não fala nada.
Você vai ter que olhar para baixo e ver qual que é qual, filho. Você está entendendo? Se ele especifica, é um editor de texto padrão Microsoft. Ah, é o Word. Né? Mas e se, por exemplo, você vai fazer uma prova que o cara pede apenas e exclusivamente sistema operacional Linux. Apenas Linux. Você está entendendo? Eu não preciso, aí é óbvio, a prova ela não precisa especificar qual tipo de software de editor de texto que ela vai utilizar. Se ela deixou claro que o sistema operacional é o Linux, então, cara, eu já sei que ali o editor de texto ou o pacote de Office vai ser LibreOffice. Por quê? Põe um trem na sua cabeça rapidão e eu vou falar isso quando a gente estiver tratando sobre software livre. Todo software livre, ele é aplicável em qualquer plataforma. Beleza? O contrário não. Não é toda a plataforma ou sistema operacional ou software básico que vai instalar todo tipo de software. Não. Por exemplo, softwares livres, Linux, por exemplo, ele, infelizmente, os softwares pagos, que é o Office da Microsoft, eles não conseguem ser instalados em plataformas abertas. Você entendeu? O problema não é o Linux, é a Microsoft, porque fecha o seu sistema. Mas isso aí é um papo para outra hora. Combinado? O que eu queria mesmo efetivamente é trazer essa comparação de softwares para vocês, ok? Por quê? Porque na próxima aula a gente já de cara já vai falar sobre o Word e as suas aplicações de forma assim, ó, efetiva. Combinado? Então tá aí, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Muita paz, muita fé, muita alegria no seu coração. Informática na veia é comigo aqui. Valeu!